Graça e paz, uma ótima noite. Hoje, sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Aprove ao Senhor nos conceder mais uma sexta-feira. Bem, eu estou aqui estudando, finalizando os estudos para a reflexão de domingo na igreja. Vou estar falando sobre Gênesis capítulo 17, quando Deus fala para Abraão ou para Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. E gostaria de te explicar algumas coisas importantes sobre o relacionamento com Deus. Algumas coisas fundamentais, a princípio, para o nosso relacionamento com Deus. O primeiro deles é que o nosso Deus, ele é um Deus que se agrada com aqueles que se aproximam dele e creem que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu falo isso porque Hebreus 11, versículo 6, ensina isso. A própria palavra diz que Deus se agrada daqueles que o buscam, porque creem na sua existência e por isso se relacionam com ele, e sabendo disso, sabem ou têm a convicção que Deus, não só a convicção, mas a confiança que Deus há de presentear, dar o seu galardão, recompensar. Mas essa recompensa, ela não é meritória, ela não é proveniente de barganha, ela na verdade, ela é fruto da misericórdia e da graça do Senhor. Então, para o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, você tem que entender que ele é um ser pessoal. Ele é uma pessoa e deseja se relacionar com você. Por isso, Hebreus 11:6 fala que ele deseja que você tenha fé nele, crendo que ele existe ou exista, e é galardoador daqueles que o buscam. Em segundo lugar, para o seu relacionamento com Deus, é necessário você saber que ele é o Deus do pouco. Nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, é fato dizer que a escassez existe. Escassez de emprego, escassez de momentos onde a fartura talvez esteja em falta, seja na profissão, seja no empreendedorismo, seja na família. A gente tem tido muitas perdas. Mas eu quero dizer para você que Deus é Deus do pouco também. Mas ele é Deus do muito. E o que é o muito? É quando, eu costumo dizer, quando você fala para a esposa: toma um cartão de crédito que está ilimitado, leva folhas de cheque porque está sobrando demais, você pode gastar à vontade. Resumidamente é isso. Você não se importa com valores, você não se importa o quanto, mas você sabe que é incontável ou incontáveis as bênçãos que Deus tem para você. Ele é o Deus do muito, do sobrar, do sobejar. Mas ele também é o Deus do nada. Eu falei do pouco e do muito, mas o que é o nada? O nada é o zero. É o 1 menos 1 que é igual a zero. É o 2 menos 2 que é igual a zero. É o 10 menos 10 que é igual a zero. É quando você não tem nada. Quando você abre a geladeira e não tem nem água para beber. Quando você não tem casa para morar, quando você está totalmente desconstruído, é o zero. Mas a Bíblia fala que Deus também é o Deus do nada. Do nada. Do nada. Ele é também o Deus do que não existe. E o que não existe é igual ao nada? Não. O que não existe é o que 1 Coríntios 2:9 fala. Aquilo que o homem não pode imaginar, que o coração do homem não pode nem pensar ou mesmo sentir, aquilo que os olhos não viram, é o inimaginável que Deus cria, traz existência por amar você e por amar
a mim também. Ele é o Deus do pouco, do muito, do nada, do inimaginável, mas Ele também é o Deus do impossível. Aquilo que para o ser humano é impossibilidade, Ele pode fazer. Talvez você esteja vivendo um momento tão complicado que você fale assim: olha, eu tenho um problema. Mas eu quero dizer para você e quero instigar você a pensar que esse problema é tão somente um obstáculo, é um desafio. E vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. Primeiro, se isso que você está vivendo, que você diz que é problema, poderá ser resolvido por dinheiro ou por uma ajuda de um ser humano, de um parente, ou de um amigo, ou de um sistema financeiro, ou seja, pode ser solucionado humanamente falando, ou por alguém, ou por uma condição, ou pela posse de alguma coisa, você não tem um problema, você tem um obstáculo. Você tem um obstáculo. Se o desafio que você está vivendo pode ser resolvido financeiramente ou por alguém, você tem apenas um obstáculo. Há uma grande dificuldade, mas você tem um obstáculo. Agora, se o que você está vivendo não pode ser resolvido pelo dinheiro ou por pessoas, aí você tem um problema intransponível. E nesse caso, para nós, nos serve crer no Deus do impossível. Eu costumo dizer que os problemas da vida, se nós olharmos para os desafios da vida como problemas, todos eles, nós ficamos na cama. Se nós olharmos para os problemas como os desafios, todos eles como problemas, nós vamos estar na cama, porque os problemas nos jogam na cama. Mas se nós olharmos para os desafios como obstáculos, ou melhor, olharmos para os problemas como desafios, eles nos levantarão e nos jogarão para cima. Então, se você tem um obstáculo ou tendo um problema, saiba que existe um Deus que é o Deus dos impossíveis. O que para o homem é limitado, o que o homem diz que não dá, o que para o homem é limitado, é impossibilidade, mas para Deus não há impossibilidade, impossíveis. E agindo Ele, ninguém poderá impedi-lo. Que você tenha um ótimo fim de semana, que o teu sábado, o fim de noite abençoadíssimo, um sono, um descanso gostoso que você merece. Deus dá esse sono gostoso. Você tenha um sábado abençoado e que a sua semana, que o domingo, seja repleta de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, Pastor Marcos Félix, PIB do Grão Pará, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Fui, graça e paz.